O sapo com a cabeça da minha tia. Olá, Ana, adoraria ver meu relato contado ao vivo. Olha lá, não é que está aqui? Mas se gravar um vídeo, vou adorar também. Sou fulana e esse relato que eu vou contar aconteceu quando eu era criança. Então, o que me lembro são flashes recorrentes de todos os eventos que duraram anos e tiveram uma série de problemas sérios na vida dos meus tios e de todos nós que convivíamos na família. Como não quero mexer em coisas adormecidas, vou contar o que me lembro, pois não quero perguntar a eles sobre essas lembranças que foram tão dolorosas. Por esse fato, a cronologia pode não estar 100% fiel, mas os fatos narrados realmente aconteceram. A narrativa envolve, além dos meus tios, a minha família também. Para começar, preciso descrever alguns detalhes. A família do meu pai morava em um sítio no interior da Paraíba e vivia humildemente. Meu avô era um bandista e aqui eu faço um parêntese para esclarecer uns fatos. Existe uma prática afrodescendente chamada macumba. Ela está dividida entre umbanda, magia branca ou tirar feitiços, e quimbanda, magia negra ou colocar feitiços. Meu avô era famoso na região por retirar trabalhos colocados em pessoas. Seu guia era um índio do qual não me recordo o nome. Lembrando que eu não entendo essas coisas, viu, gente? Eu tô lendo aqui só. Nunca tive medo do sobrenatural. E por ter crescido envolvida nesses assuntos, sempre tive curiosidade com o tema. Tamanha era a minha curiosidade que me formei em geografia, com mestrado em geografia cultural, analisando o fenômeno religioso. A família paterna era bem grande. Meu pai tinha 16 irmãos. Caramba! Não pode ser tudo da mesma mulher, da mesma mãe. Não é possível você ter 16 filhos na vida. Gente do céu. Mas a família é grande. O pai tinha 16 irmãos, alguns hoje já falecidos, mas todos sempre participavam das festividades e dos rituais. Claro que as crianças não podiam participar de todos os rituais, mas eu adorava quando o Exu Mirim incorporava e trazia doces pra gente. Nunca tivemos problemas diretamente relacionados ao sobrenatural. Alguma coisa ou outra chamava nossa atenção de vez em quando, mas nada que amedrontasse ou tivesse grande impacto nas nossas vidas. Algumas vozes ou sonhos, portas abrindo ou lâmpadas apagando, mas tudo muito leve, sem grandes sustos. A história de fato começa em Fortaleza. A história de fato começa em Fortaleza quando essa minha tia, que eu vou chamar de Ana em sua homenagem, obrigada, e é irmã do meu pai. Então, quando essa minha tia começou a namorar meu tio, que eu vou chamar de Luiz, e é irmão da minha mãe. Peraí, deixa eu entender aqui. A história de fato começa em Fortaleza quando essa minha tia começou a namorar meu tio. Na época... peraí. Minha tia é irmã do meu pai e o Luiz é irmão da minha mãe. Tá. Então é como se o meu irmão namorasse a irmã do Matheus. É isso? É isso, né? Então, beleza. Na época, o tio Luiz se apaixonou e começou a namorar com a minha tia Ana. Quando eu nasci, em 1975, meu pai trouxe 2 de suas irmãs do interior para morarem conosco, para que tivessem acesso a uma educação melhor, já que onde moravam nem energia elétrica tinha. Elas iam estudar e ajudar comigo e com a casa, já que minha mãe trabalhava os 2 expedientes como professora e meu pai gerenciava uma firma em outro estado. Apesar de termos empregada, minhas tias se revezavam, uma estudando pela manhã e a outra à tarde, para que sempre houvesse alguém da família tomando conta de mim. Em 1978 nasceu minha irmã do meio e em 79 nasceu a caçula. Ufa! Tia Ana era linda, loira e tinha olhos azuis. E meu tio, neto de italiano, era ruivo dos olhos azuis. Olha só. Formava um lindo casal de dar inveja a muitas pessoas. Como todos sabem, a inveja é quase tão desastrosa quanto a desgraça, podendo causar muito mal. Ele era policial militar na época, e por ter os horários quebrados, ficava difícil desconfiar de qualquer coisa com relação à traição.
Meu tio, ao começar a namorar minha tia, terminou um relacionamento de muito tempo. Lógico que a ex-descartada não gostou nada da troca. Eu também não gostaria, e você? Né? Ninguém gosta. Até aí tudo bem, só que ela ficava insistindo em sair com meu tio e umas 2 vezes ela conseguiu levar o meu tio pra cama. Ainda bem que não engravidou. Numa dessas vezes eu lembro de ter ido com a minha tia buscá-lo na casa da fulana. Eu deveria ter uns 5 anos. Ao chegar lá, os dois estavam nus, deitados em uma rede. Olha, até voou baba aí pra câmera. A menina de 5 anos foi junto e os dois estavam pelados na rede. Eu nunca tinha visto um adulto nu e por isso essa cena me marcou profundamente. Gente do céu, acho que esse vai ficar, é o terror de hoje. Imagina a criança, 5 anos, chegar e ver os dois pelados na rede. Bom, tia Ana perdoou meu tio e seguiram a vida normalmente. Noivaram e casaram no início dos anos 80. Ah, mas eu fazia aquela rede virar. Bom, vamos se ater aqui. Tia Ana perdoou meu tio e seguiram a vida normalmente. Noivaram e casaram no início dos anos 80, de 1980. O casamento foi lindo e ninguém desconfiava que agora a vida deles ia desandar por um longo tempo. A tal da criatura que ele tinha deixado, rompido, terminado, tinha lançado um feitiço neles, que durou por volta de 8 anos. Após o casamento, eles voltaram para Fortaleza e foram morar numa casinha linda, nova e decorada do jeitinho deles. No mesmo ano, um braço de um rio que passava próximo ao bairro e não enchia há muitos anos, alagou e inundou a casa deles. Eles perderam tudo. Lógico que não foi só a casa deles que inundou, dos vizinhos também. Se fosse só a deles, aí ia ser muito mais bizarro, né? Com muito sacrifício e ajuda, eles reconstruíram tudo. Até então, ninguém desconfiava de nada. No ano seguinte, acho que 1983, um ladrão entrou na casa, rendeu os dois e levou quase tudo que eles já tinham reposto, deixando os dois amarrados no banheiro, só sendo encontrados por minha mãe quase 24 horas depois. Nessa época, minha tia estava grávida e resolveu trazer uma moça do interior para morar com ela e ajudá-la com o bebê. Durante a gravidez, houve um período de calmaria, mas as coisas estavam longe de acabar. Em 1984, num sábado de carnaval, nasceu meu primo, que eu vou chamar de Lucas. 3 meses depois que Lucas nasceu, a empregada, ao tirá-lo do berço, quebrou a perna do meu primo. Ah, eu mato. Quebrou não, partiu a tíbia e a fíbula. Mas deve ter sido sem querer, né? Mas como, gente? Partiu a tíbia e a fíbula do bebê? Bom, pouco tempo depois minha mãe passou lá e viu o Lucas chorando. Perguntou o que era e a empregada disse que era cólica. Minha mãe foi embora e 6 horas depois minha tia chegou. O pânico foi geral. A perna estava horrível, os ossos partidos e os médicos não acharam explicação para uma situação daquelas. Foi 1 ano trocando o gesso de 3 em 3 dias. Coitado do bebê. Para a perna não crescer desigual, porque é fase de crescimento, gente. Imagina. Um sofrimento muito grande. O médico falou que a única coisa que ele não poderia fazer era seguir a carreira militar. Mas Deus é tão bom que hoje meu primo é da Escola de Sargento das Armas, ESA, tendo atuado até no começo da pacificação das favelas do Rio de Janeiro. Passado o susto desse ocorrido, meu tio começou a beber e a agir de forma estranha. Ficou violento, agressivo e resolvia as coisas da polícia com as próprias mãos. Uma vez chegou a algemar em um poste por 24 horas uma pessoa que estava fazendo baderna na rua. Foram tantos os problemas que ele causou que foi convidado a sair da corporação. Mas continuou a beber e outra vez minha tia pegou ele com a tal fulana. Mais uma vez perdoou e, apesar das mágoas, viviam bem. Ele deixou de beber e passou a fumar. Menos mal, agora ele era o mais prejudicado. Mas agora tratava minha tia como uma rainha. Em 1986, fomos passar o Réveillon no sítio do meu avô. Ele tinha mania de dizer que os filhos dele tinham o corpo fechado e nada poderia lhes fazer mal, a não ser
tiro de sua própria arma. Interessante. No interior era comum todos terem armas, inclusive meu pai, que me deixou atirar a primeira vez aos 6 anos. Hoje tenho pavor de armas. Nessa história de corpo fechado, um dos meus tios se envolveu com a mulher de um inimigo do meu avô, pois achava que era imortal. Só podia ser isso. Claro que o corno... Claro que o corno não gostou de jeito nenhum de saber da sua mulher com o filho do inimigo. Numa emboscada e com uma arma que tinha pertencido ao meu tio, irmão da minha tia Ana, levou 4 homens para uma emboscada. Nesse dia, um dos meus tios foi morto com 24 tiros. Até hoje ninguém explica as circunstâncias do ocorrido, mas sempre que minha tia estava presente, algo de muito ruim acontecia. Se tem relação eu não sei, mas é muita coincidência. Nessa época, minha tia engravidou de novo. Dessa vez foi uma gravidez problemática. Ela não passava bem e tinha que ser levada para o hospital de vez em quando. Nunca desconfiamos de nada, afinal grávidas adoecem, mas era fora do normal a quantidade de idas e vindas ao médico. Agora vou narrar um dos episódios mais tenebrosos que aconteceu nesse período. Gostávamos de ir à praia todos os domingos cedinho e voltávamos para o almoço. Nesse dia já íamos chegando em casa, mas para entrar no bairro tínhamos que virar à esquerda. Meus tios e meu priminho vinham no carro logo atrás. O nosso carro era um Fusca. E quando meu pai virou para entrar, vinha uma carreta. Isso mesmo, uma Scania cortando na contramão. Mais que ligeiro, meu pai freou e a carreta subiu no paralama do Fusca, que é arredondado. Passou por cima do para-brisa, que não quebrou, porque é Fusca. Tombou e ficou com os pneus para cima. Deslizou 800 metros no asfalto e incendiou. O Fusca que estávamos ficou literalmente com os 4 pneus arriados e não aconteceu absolutamente nada conosco. Uau! A Scania capotou e pegou fogo e o Fusquinha lá. Por isso que eu gosto de Fusca. Mas é estranho, né? Quando a polícia chegou, não acreditou no que viu. Disse que era impossível que tivesse sobreviventes daquele acidente. Mas para Deus nada é impossível. Mais uma vez não interligamos os fatos. Hoje sei que esse acidente era para ter sido com meus tios e era para ter morrido todo mundo. Quando minha tia estava com 8 meses de gravidez, meu primo Lucas já tinha 3 anos. Como de costume, fomos para a praia no domingo. Nesse dia, ninguém bebeu. Ninguém mesmo. Parecia até um aviso. Na volta para casa, faltou freio no carro dos meus tios e ele, para não causar um acidente maior, jogou o carro num poste. Preciso lembrar aqui que as tecnologias de um Fusca estão muito aquém das tecnologias atuais. Minha tia entrou em trabalho de parto. É isso mesmo? Minha tia entrou em trabalho de parto e foi levada ao hospital para um parto de emergência, tendo meu segundo primo, que eu vou chamar de Roberto. Nascido com uma fissura no lábio, chamado de lábio leporino, tendo que fazer uma cirurgia. Meu primo nasceu em março e em julho minha tia descobriu que estava na 3ª gravidez. Como? Nessa época, meu avô já desconfiava que algo não estava certo e resolveu vir dar uma olhada na casa. Estávamos todos na sala quando meu primo Lucas começou a gritar que tinha um bicho na sala. Era enorme, um sapo grande com a cabeça da minha tia. Todos nós vimos, ficamos aterrorizados. Mais que depressa, meu avô fez uma oração e mandou cavar o jardim no lugar X, exatamente onde ele tinha falado. Mais que depressa, meu avô fez uma oração e mandou cavar o jardim num certo lugar lá. E exatamente onde ele tinha falado, foi encontrado um sapo com a boca costurada e dentro o nome da minha tia. Tinha cabelos, unhas, bicos de aves e tudo de nojento que você possa imaginar. Nesse momento do relato, vou ter que parar, pois estou com dor de cabeça e falta de ar, uma pressão muito grande no peito e a vista embaçada. Retomando o relato 3 horas depois.
Ela parou 3 horas de escrever para... Nessa hora foi um pandemônio. Não tiveram como tirar as crianças da sala. Então todos viram tudo. Todos os pequenos passaram mal e começaram a vomitar. Aterrorizados, não conseguiam se controlar, inclusive eu, que tinha uns 9 anos na época. Durante toda a noite ouvimos vozes, lamentos e vimos as mais aterrorizantes criaturas. Se tem alguma coisa parecida com purgatório, acho que era aquilo. Já passadas umas 5 horas e sem resultado, meu avô mandou buscar a sua irmã, minha tia-avó, que na época tinha 63 anos. Hoje ela tem 98 anos, galera. 98! A mulher tem quase 100 anos. Uau! Parabéns! Na época tinha 63 anos, que é espírita e segue a doutrina de Kardec para ajudar nas orações. Quando ela chegou, a união de crenças e fé fez com que tudo diminuísse, travando uma batalha espiritual que meu avô sozinho não deu conta. Tudo foi se acalmando aos poucos, trazendo uma paz como fazia tempo que não sentíamos. Agora estou sentindo a mesma paz daquele dia, inclusive até um cheirinho de rosas. Enquanto digito este relato, estou na sala de pesquisa da universidade que eu trabalho. E de vez em quando chega alguém por aqui, e 2 pessoas já perguntaram que cheiro de rosa é esse. Termino esse relato com a certeza e a fé que o bem é infinitamente superior ao mal. E apesar de todas as tribulações, sempre encontramos paz no coração de Deus. Hoje meus tios estão bem. Ele é gerente de uma firma e ela policial federal aposentada. Meus primos mais velhos já estão casados e a caçula, que estava na barriga quando aconteceu o pandemônio, hoje faz mestrado em psicologia. Aqui em casa também nunca mais houve nada e seguimos na paz de Deus. Mas cuidado, que o mal está sempre à espreita, esperando uma oportunidade de se manifestar. Ana e Matheus, adoro o canal, não perco um relato, gostaria muito que esse relato fosse contado ao vivo. Um beijo, paz e luz pra vocês. Beijo pra você também. Que relato legal. Legal, sim, poxa. Perrengue que passaram, hein? Tá louco, coitado da família. E, meu, vocês viram aquele trecho que ela falou da cabeça? A hora que o menino viu um sapo enorme com a cabeça da tia dele. Aí eu falei, não, o menino teve uma visão. Mas não, todo mundo que chegou na sala viu a mesma coisa. Como isso? E aí, foi o pai dela, né, que sentiu lá desenterrar naquele lugar e tinha um sapo enterrado lá. Foi a fulana, a ex, que fez o trabalho, é isso? Foi isso mesmo? Tô falando, gente. Inveja, pior coisa. E lá vai a galera fazer os trabalhos pra ferrar com a vida dos outros. Por que não esquece? Vai viver a vida, segue. Tem mais homem no mundo, tem mais mulher no mundo.